Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 21, 28 a 31. Mateus, Evangelho de primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 21, de 28 a 31. A parábola dos dois filhos. Diz assim o Senhor: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. E declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Deus abençoe a leitura lida. Vamos orar. Amado querido Deus, te agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua casa mais uma vez, no primeiro dia da semana, com o desejo de prestar um culto reservado ao Senhor, nosso Deus, por estarmos diante do teu livro sagrado, aberta agora para falar a nós, que nossas mentes também estejam abertas para receber de ti a tua voz. Ó Pai, agradecemos por tudo que fizeste durante a semana passada e contamos com a tua presença e direção nesta agora. Também te agradecemos, nosso Deus, pelos aniversariantes desta semana, te agradecemos pelo teu acolhimento, o teu amor, o teu carinho, a tua atenção por estas vidas e clamamos que também tu continues assistindo. Ó Pai, que tudo que vai transcorrer hoje pela escola dominical ilumine, nosso Deus, e fortaleça as nossas vidas através dos professores, da palavra do Senhor, o culto mais à noite, no culto vespertino das 7, que mais uma vez, nosso Deus, o teu poder seja manifestado e possamos sair daqui glorificando o teu nome. Usa-nos, nosso Deus, tem misericórdia neste momento, e em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Os dois filhos, esse é o título dessa mensagem. Conta-se que um rio, ele foi transbordando, e no meio desse rio havia uma ilha. Como a maré subia, os animais saíram em retirada. As aves voavam, os animais maiores saíam a nado, mas no final sobrou um bichinho nada simpático, que é o escorpião. Um pato distraído que ficou para trás, ouviu um apelo desesperado do escorpião. Não, eu não vou levar você não, porque você vai me ferroar. E no meio, e quando estiver na chegada, você vai me ferroar e morreremos ao atravessar. Não, eu não sou louco para fazer isso. Jamais. E o pato arriscou levar. Quando estavam próximo da margem, ele sentiu a ferroada e disse: Você prometeu que não ia me ferroar, não ia fazer isso. E o escorpião respondeu: Eu não queria, mas a minha natureza é assim. Irmãos, o ser humano é assim. Mesmo não querendo, cometemos pecado. Temos o pecado em nosso DNA. Paulo disse: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita mal algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso está lá em Romanos 7, 19 a 21. Isso o grande apóstolo Paulo. Então, diante dessa parábola que nós lemos aqui, dos dois filhos, irmãos, Jesus logo no verso 28b,
28b, exige de nós uma decisão. Olha o que ele está dizendo aqui. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E até uma posição sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é falso, sobre o que é verdadeiro, sobre obedecer ou não obedecer. Assim como os escribas e fariseus, muitos chamados crentes em nosso meio estão lendo a Bíblia, não em busca de falhas, porque sabem que não vão encontrar na palavra de Deus de forma alguma, mas estão buscando falhas nas suas igrejas e principalmente em seus próprios pastores. Claro que o crente tem que examinar a Bíblia, as Escrituras, ele precisa saber se está na igreja certa e ouvindo a doutrina certa. Mas os fariseus, eles não examinavam o Velho Testamento, irmãos, para saber a vontade de Deus, e sim destruir, derrotar os seus adversários, seus concorrentes. E aqui o nosso Senhor Jesus era considerado rival dos fariseus. Queriam destruí-lo, queriam apanhá-lo em alguma contradição doutrinária, podemos assim dizer. Então, nossa igreja, com toda certeza, com mais de 22 anos de vida, está pregando a doutrina mais fidedigna que alguém poderia encontrar na Bíblia. Em nossas mensagens, porém, ninguém jamais conseguiria, a pessoa de Jesus, jamais alguém poderia contradizer os seus ensinos. Nós, como homens, podemos falhar em algum momento, mas já Jesus não. Muito pelo contrário, ele conseguia reverter, e muitas vezes, as situações, ele trazia até culpa e até vergonha sobre seus adversários. Por quê? Muito simples a resposta. Porque Jesus é a verdade. Porque Jesus é a vida. E porque Jesus é a própria palavra viva de Deus. E Jesus sempre usou para o aprendizado, irmãos, seus ouvintes, a um processo de reflexão. Reflexão. Ele fazia perguntas para que seus rivais fossem conduzidos a um raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Você sabia que está faltando raciocínio lógico no meio do povo de Deus? Está faltando raciocínio lógico no povo de Deus. As pessoas estão sendo levadas muitos pelas emoções, pelas aparências, e estão jogando de acordo com o que sentem, deixando a realidade de fora. Por exemplo, os fariseus eram líderes religiosos da época. Diziam que acreditavam em Deus, que eram obedientes, mas na parábola dos 2 filhos, mostrou que eles estavam se enganando e enganando muitas pessoas com essas ideias. Então, nessa manhã, eu convido você a refletir sobre esta parábola e refletir também sobre a sua vida. Jesus, no primeiro versículo, chama para um debate, discutir o assunto. Olha que em Isaías capítulo 1, versos 18b, ele diz assim: vinde logo, diz o Senhor, e estaremos acertados. Vamos conversar? Vamos refletir sobre esta parábola. Então, em primeiro lugar, que nós podemos extrair, irmãos, dessa conduta do pai, dessa parábola, é o seguinte: a ordem do pai foi razoável? Ele tinha 2 filhos e ordenou que trabalhasse na vinha, certo? Tempos atrás, pré-adolescentes, os filhos trabalhavam para ajudar a família. Mas hoje, há leis que protegem os filhos, não é? Contra a exploração infantil. Contudo, no passado, na sua maioria, trabalhavam, enquanto trabalhando,
eles tinham noção de responsabilidade e também de valorização do trabalho. Olhando para o texto, a vinha do pai também é dos 2 filhos? Penso que a maioria acha que sim. Foi a nação, irmãos, de Israel que nos ensinou o direito de propriedade e também de herança. Em outras palavras, nós, pais, acumulamos e depois deixamos para os nossos filhos. O contrário não é normal. No ano retrasado, por exemplo, um jovem empresário de 24 anos, ele tinha umas lojas e também uma pequena indústria. Ele teve um acidente muito trágico de moto. Um cavalo atravessou o seu caminho e ele morreu imediatamente, deixando toda a herança para os seus pais e com dinheiro no banco. Mas isso não é normal. Normal é os pais deixarem, morrendo, deixando alguma herança para os seus filhos. Nós sim acumulamos bens e deixamos para as nossas crianças. E assim também, irmãos, Jesus Cristo morreu por nós. Ele é o nosso Pai. E Ele deixou uma herança maravilhosa, preciosa, e que agora nós precisamos preservar e cuidar dela. Essa herança custou o próprio sangue de Jesus, mas muitos filhos fazem pouco caso desta herança. E nós estamos falando da igreja, por isso que Ele deixou para nós. Veja que o Pai demonstrou urgência em seu pedido. O verso 28b diz: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele disse hoje e não amanhã. Ele disse hoje e não quando me der vontade. Por quê? Porque a vinha não é do pastor fulano, a vinha não é do pastor cicrano, a vinha não é daquela ou esta denominação, mas a vinha é do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós tem que cuidar dela, cuidar da vinha de Jesus. A vinha não é na rua Agostinho Benedetti, 503, e nem é no prédio onde nós encontramos, mas todas as pessoas que se reúnem nesse prédio, e dentro desse prédio, há pessoas fortes, há pessoas fracas, há pessoas fáceis, há pessoas também difíceis, há pessoas boas e há pessoas más aqui dentro também. No entanto, irmãos, Paulo nunca teve medo de dizer que Jesus Cristo morreu por todas elas. Essa é a maravilha do Evangelho. Aliás, ele disse em 1 Coríntios 8:11, que eu vou ler para vocês: E assim, por causa do teu conhecimento, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ele morreu pelo fraco, ele morreu pelo fácil, pelo bom, pelo mal, e morreu por todos nós. Então podemos concluir: se a igreja é dele, e nós somos seus filhos, a igreja é nossa também, não é? E nós temos a obrigação de cuidar da vinha do nosso Deus, protegendo-a, cultivando-a. E em segundo lugar, podemos extrair desta parábola: as respostas dos filhos foram justas? Os 2 filhos eram pecadores, não se engane. Mas um era um pecador sincero e o outro era um pecador falso. Os 2 deram a mesma resposta errada. Mas apenas um, irmãos e irmãs, se arrependeu. Eis aqui o segredo: arrependeu-se, e assim a igreja está cheia de pecadores. Eu sou um, você é outro. Mas alguns de nós somos pecadores sinceros e desejamos melhorar, se estamos aqui nos tratando, enquanto outros
se orgulham da dureza do seu coração, se orgulham dos seus princípios religiosos, filosofias ocas, se orgulham da sua personalidade forte, digamos assim. Você se lembra dos 2 ladrões que morreram na cruz ao lado de Jesus? Pois bem, os 2 eram ladrões maus. Não havia um ladrão bom e o outro mau. Os 2, ambos eram maus. Mas um deles se arrependeu de toda a maldade que havia causado na sociedade. Já o outro se gabava do seu orgulho, arrogante, se gabava da dureza do seu coração. Irmãos, eu sempre soube que meus filhos seriam pecadores. Eu sempre soube que meus filhos não seriam anjinhos. Eu sempre soube que nasceriam com a natureza do pecado. Sim, mas eu sempre orei para eles para que fossem pecadores sinceros. Porque somente o pecador sincero, em algum momento da sua vida, se arrepende dos seus pecados. Somente o pecador sincero, irmãos, reconhece as suas mazelas. E as respostas dos 2 filhos foram justas? Não foram justas. E as Escrituras também nos ensinam que nunca devemos dizer não para o Pai. Olha, o verso 30b diz o seguinte: mas este respondeu, não quero, depois arrependido foi. Não quero. Esse filho foi sincero? Foi. Não quero. Mas ele foi desrespeitoso, desobediente com o pai. Ele não pensou nas consequências das suas palavras, da sua resposta. E hoje, irmãos, estamos falando não para Deus com muita facilidade. Muita facilidade. Não quero orar. Não quero ler a Bíblia. Não, eu não quero perdoar. Não, eu não quero ir à igreja, frequentar a igreja. E assim nós estamos falando não para Deus com muita facilidade, sem parar para pensar nas consequências do que estamos fazendo. E as consequências dessas respostas não são nada animadoras. Jonas foi assim também. Disse não para Deus. Vá para a cidade de Nínive e prega a palavra para aquela gente. Não quero. E ainda pegou um navio para Tarsis, arriscando toda aquela gente dentro do navio. Deus mandou uma tempestade para aquele navio, trouxe prejuízo para os... Era um navio mercante, tiveram que jogar toda a mercadoria para fora, deu prejuízo para aqueles homens, e ainda Deus jogou, foi jogado para o mar ainda. E ficou 3 dias, segundo a palavra de Deus, foi engolido por um enorme peixe. E ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Aquele ambiente mal cheiroso. Mas nem por isso, irmãos, Jonas se arrependeu. O filho da parábola aqui, ele se arrependeu. Mas antes ele conseguiu entristecer o coração do seu pai. Irmãos, o pecado não é dizer não quero. O pecado é desobedecer ao pai, a ordem do pai. Tem muitas coisas que eu não quero fazer, mas eu faço. Abraão não queria matar o filho, Isaque, mas Deus disse, sacrifica, e ele obedeceu. Pedro e André não queriam abandonar a profissão de pescadores, mas quando Jesus os chamou, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Paulo não queria sofrer, ser perseguido pelos judeus, ortodoxos, religiosos, mas quando Jesus disse que seria a sua missão, ele foi, ele as cumpriu. Então, irmãos, na vida cristã, nós não fazemos aquilo apenas que queremos,
mas sempre fazemos o que Deus pede de nós. Você que faz parte do rebanho de Deus. Há muitas coisas que não queremos, e o maior exemplo disso foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Veja o que ele disse em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Portanto, nunca diga não para Deus. Quanto ao primeiro filho, nunca diga uma mentira para Deus. Veja o verso 29. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Não foi. O segundo filho foi rude, mas pelo menos sincero. Mas o primeiro filho, irmãos, foi gentil, mas mentiu com os seus lábios. Você mente. Alguém disse que os crentes não contam mentiras, apenas cantam mentiras. Nós cantamos que perdoamos uns aos outros, mas nós não perdoamos. Nós cantamos que tudo deixaremos, mas não deixamos. Nós dizemos que tudo entregaremos, mas não entregamos. Nós cantamos que vamos evangelizar, mas não evangelizamos. Prova disso é o momento de declaração pública de fé na igreja, diante de Deus e a congregação. Prometemos que seremos dizimistas, mas aí, irmãos, surgem as prioridades, aí surgem outros desejos, e nós desviamos o dinheiro dos dízimos e ofertas, sem levar em conta o que tínhamos prometido para Deus. O primeiro filho fez assim também. Ele deixou o pai alegre por algum momento, mas depois a decepção foi muito maior. Nunca minta para Deus. Às vezes sofremos, irmãos, eu e você, sofremos problemas físicos, emocionais, financeiros, por causa de muitas mentirinhas que estamos dizendo para Deus. E podemos afirmar então que a ordem do pai foi razoável? Sim. Mas as respostas dos filhos não foram justas. Não foram justas. Em terceiro e último lugar, outra pergunta. Qual atitude desses dois filhos mais se parece com a sua nesta manhã? Qual atitude desses dois filhos mais se parece com a sua nesta manhã? Veja o verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Vos precedem no reino de Deus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Você tem que responder. E aí os fariseus responderam, foi aquele que disse não, mas foi. Então Jesus, irmãos, contou a parábola desses dois filhos, a fim de demonstrar o contraste entre os fariseus religiosos que diziam sim, mas não iam, dos publicanos e meretrizes que disseram não, mas se arrependeram e foram. Qual desses dois se encaixa nesta manhã com meu perfil, o seu perfil, com o seu perfil de crente? Os fariseus, eles eram líderes religiosos. Eles estavam dizendo sim o tempo todo para a lei de Moisés, mas nunca obedeciam. As meretrizes, os publicanos, já eles disseram não a princípio, mas depois se arrependeram. De que lado nós estamos, irmãos? Pense, reflita, porque em Mateus 7,21 diz,
Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O segundo filho arrependido, que é o versos 30b, mas esse respondeu, não quero, depois arrependido foi. Ele se arrependeu da maneira como tratou seu pai. E a resposta que deu ao pai, arrependimento é isso, mudança de direção, arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de obras. Jesus disse, irmãos, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Está lá registrado no livro de Lucas 13:3. Nós temos a escolha nessa manhã de representarmos os filhos arrependido ou filho enganoso. Eu vou ao Senhor, e não foi. Este filho representa o fariseu, irmãos, de terno e gravata, e com a Bíblia embaixo do braço. Orações às vistas, mas sem amor para com o pai, sem amor para com o irmão. É o filho que só pensa em si mesmo o tempo todo. Jesus declarou que esse filho representa os doutores da lei. Está no verso 31. Mas, presbítero, esses pecadores são os piores pecadores que há no mundo? Não, de jeito nenhum. Jesus os usou, irmãos, tanto os publicanos como as meretrizes, porque eram os piores pecadores diante dos olhos dos fariseus, dos legalistas. Os publicanos eram judeus semi-convertidos ao Império Romano, você sabe, colhedor de impostos. Para o judeu, isso era o fim do mundo. Judeu cobrar judeu? Meretrizes, mulheres de programa, mas não eram as piores pecadoras, mas para eles eram. Então Jesus, irmãos, fez questão de usar os dois exemplos para tocar os corações daqueles filhos desobedientes. Então, o que faz a diferença no reino de Deus é o arrependimento de cada pessoa. Não é o batismo, não é o diploma, não é o nome da igreja que faz a diferença no reino de Deus, mas o arrependimento. O arrependimento. Então, o que aprendemos? Aprendemos com essa parábola. Os dois filhos pecadores, mas só um se arrependeu. Então aprendemos que o arrependimento e não religião é que nos aproxima de Deus. Toda a parábola para chegar a esta conclusão: arrependimento. Por outro lado, a ausência de arrependimento é o que nos separa cada vez mais de Deus. Esse distanciamento produz desinteresse, indiferença, esfriamento. Solução? Tiago 4:8 nos diz. Eu vou ler para você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre ou mente dividida, limpai o coração. Amém. Vamos orar. Amado, querido Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que está sempre viva, e que ela foi honrada pelo Senhor Jesus. Por todos esses milhares de anos, a palavra de Jesus, a sua pessoa, demonstra isso, nosso Deus. Ela jamais passa, nós passamos, mas tua palavra vive eternamente. Te agradecemos, nosso Deus, porque algum dia nós, como salvos pela tua graça, não por nosso merecimento, fomos alcançados pelo arrependimento. E que isso venha sempre trazer à nossa memória o teu sacrifício. Não somos nada. Ó Pai, se alguma pessoa que nesse instante está ouvindo a tua voz, tua mensagem,
que ela se curve ao Senhor, nosso Deus, e busque o completo arrependimento para ter uma nova vida, um novo pai, uma nova cidade celestial, nosso Deus, uma nova pátria, para que o Senhor seja o Senhor de sua vida. Te agradecemos por esse momento, agradecemos a cada um que ouviu esta tua mensagem, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.